Olá pessoal, tudo bem? Presta só atenção nesse problema. Uma carga está distribuída na região D dessa figura aqui abaixo, de modo que a densidade de carga em cada ponto ela é dada por essa função, que é medida em coulombs por metro quadrado. Determine a carga total. Calma aí, não precisa estranhar, a gente não está na aula de física, é isso mesmo. Aqui estamos em cálculo 3 e vamos conseguir calcular aqui essa carga total fazendo uma aplicação de uma integral dupla. Então, se você quer ver como é que a gente consegue colocar esse conceito que a gente aprendeu de integral dupla aqui para fazer algumas aplicações na física, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, esse tipo de conteúdo eu acho bacana, porque a gente está vendo o porquê da gente aprender determinadas coisas aqui do cálculo. Então, a gente está vendo aqui uma coisa prática em física, onde é que a gente pode aplicar num problema físico. Então, se esse assunto te interessa, se você acha essa aula interessante para você, então, que você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever em nosso canal, também deixar o like nesse vídeo aí e compartilhar com seus colegas de estudo. Olha só, pessoal. Então, onde é que vai entrar aqui? Como é que a gente vai conseguir calcular uma carga total de uma placa usando integral dupla? Vamos ver o seguinte. Então, a gente vai aprender, na verdade, um conceito em que, na verdade, a gente aplica para qualquer densidade, em particular para uma densidade de carga, tá certo? Olha só. Então, eu vou relacionar aqui a densidade e a massa. Então, qual é a situação de fato? Digamos que eu tivesse uma placa aqui que a densidade dela é constante. É constante em qualquer ponto que eu pegar aqui, a densidade é constante. Então, nessa situação que eu tenho densidade constante, a densidade ela seria calculada simplesmente a gente pegando a massa sobre a área dessa região, tá bom? Isso aí iria nos fornecer a densidade. Só que agora a gente quer permitir o seguinte: não, eu quero agora eu quero um problema que a densidade ela pode mudar dependendo de onde eu estiver na placa, ou seja, ela varia pontualmente, tá bom? Então, quando isso acontece, o que a gente tem é o seguinte: é uma função que está definida nesse D, nos reais, tá certo? Que ela seja contínua. E aí a densidade ela é fornecida dessa maneira: o limite de ΔM sobre ΔA. Professor, e quem é esse ΔM e ΔA? E em quem é que você está tomando o limite se você não escreveu nada aqui? É pelo seguinte, ó. O que eu estou fazendo é considerando aqui retângulos, tá? Pequenos, de modo que eu tomo o limite da área desse retângulo indo para zero. Então, quando eu tomo esse limite indo para zero, eu vou obter justamente uma informação pontual aqui para a nossa densidade, tá certo? Então, fazendo esse limite da área desse cubinho aqui indo para zero, consequentemente a massa também vai para zero, Então, é dessa maneira que a gente tem aqui a nossa densidade, tá certo? Ah, beleza, professor. Pronto. Então, olha só. Lembra quando a gente foi calcular, motivar a definição de integral dupla? O que é que a gente fez? O que a gente fez foi ladrilhar a região. A gente pegou aqui, pegou uma partição aqui. Vou pegar aqui assim, só para ficar... Vou colocar até de outra cor para ficar destacado esse retângulozinho em preto. Então o que a gente fez foi isso, A gente ladrilhou. E eu vou chamar esse retângulozinho aqui de R e J. E aí a gente calculava a área da base vezes a altura que era dada justamente pela superfície que estava acima, que era o gráfico da função. Então, isso aqui nos fornecia o volume. Essa foi a motivação. Então, observe que se eu quiser olhar aqui, ó, eu poderia olhar de forma geral, eu posso olhar a massa como sendo a densidade vezes a área. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar isso em cada subretângulozinho desse, em que, de fato, aqui eu vou escolher
x e j e um y e j. Tá? Ou seja, eu vou escolher um pontozinho dentro de cada retângulo R e J. Tá certo? Escolhe um ponto desses aqui e calcula a densidade nesse ponto. E vou multiplicar pela área desse retângulozinho aqui. Tá bom? Ou seja, a massa, né, aproximada de cada ponto, né, é justamente quando eu faço o limite dessa área aqui ir para zero. Então, se eu quero saber agora a massa da região toda, o que é que eu vou fazer? Bem, eu vou pegar uma soma de todas essas áreas. I de 1 AM, vamos fazer assim, soma J de 1 AN. Isso aqui é uma massa aproximada, né? Vou escrever assim. Então, aqui vai ficar o ρ aplicado em x e j, estrela, y e j, estrela, delta A. Né? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando, ó, a massa, né, de cada pedacinho desse. Então, de fato, isso nos dá uma aproximação, né? Porque aqui a gente tem um processo de limite. Então, isso aqui nos dá uma aproximação da massa total. Aí, o que é que eu faço? Eu tomo o limite quando m e n vão para o infinito. Ou seja, eu estou pegando, né, uma partição finitamente minúscula, de tal forma que isso vai fornecer para a gente, de fato, a massa, né? Então, a gente tem que a massa, ela vai ser o limite quando n e m forem para mais infinito dessa soma aqui. Soma de j de 1 a n, ρ de x e j, y e j, delta A. Só que se a gente lembra, né, lá da definição de integral dupla, isso aqui é exatamente, ó, a integral dupla sobre d da função ρ de xy dA. Então é dessa maneira, né, que a gente calcula a massa de uma região, né, em que eu tenho uma densidade variada. Tá certo? Então a massa é a integral dupla da densidade sobre a região. Sim, professor, e onde é que entra carga? Onde é que eu vou calcular a carga aí? Aí, justamente, quem está fazendo aqui o papel da nossa densidade agora é a densidade de carga, tá certo? E, no caso, quem vai substituir o papel da massa é justamente a carga total. Então, fazendo essa mesma analogia aqui, então a gente vai chegar que a carga total, ela é a integral dupla sobre d da função densidade de carga, tá? Sigma de xy dA. É dessa maneira que a gente aplica a nossa integral dupla para calcular aqui essa carga total. Ou seja, basta a gente calcular a integral dupla sobre essa região. Bacana, né? Pronto. Agora vamos para cá. Então a gente já sabe como é que faz, como é que a gente calcula a nossa carga, que eu acho que é Q, né? A gente simboliza em física por quê? Eu coloquei C aqui, mas é um Q. Nossa carga total, que é medida em coulombs, né? Bem, então olha só, isso aqui vai ficar, ó, a integral. Aí observe, essa região aqui eu vou olhar ela como sendo do tipo 1, ou seja, o x variando entre 0 e 1 e o y variando, ó, da reta até a reta y igual a 1, né? Porque em toda região isso acontece. Então vai ficar a integral de 1 menos x até 1. E a função que a gente vai integrar é justamente a densidade de carga, que é xy dy dx. Pronto. Então isso aqui fica, ó, integral de 0 a 1. Integrando isso aqui com relação a y, vai dar x y ao quadrado, né? Variando de 1 menos x até 1 dx. Então, substituindo aqui, a gente vai ficar com a integral de 0 a 1 de x que multiplica. Aí aqui vai ficar 1 ao quadrado menos 1 menos x ao quadrado dx. Fazendo a continha aqui com calma, né? Para errar, isso é sempre importante, né? Então vai ficar x
gente multiplica 1 e aqui a gente resolve, né? Vai ficar 1 ao quadrado. Aí você escolhe, ou você já faz a relação de sinal, ou resolve aqui e depois faz a relação de sinal. Sempre faça com calma, de modo que você não erre. E depois dá uma conferida, né? Sempre que tiver uma coisa envolvendo sinal aí para não correr o risco. Então vai ficar 1 ao quadrado é 1. Só que como tem um menos aqui antes, vai ficar menos 1. Aí, ó, menos 2 vezes 1 vezes 2x. Seria menos 2x. Só que como tem esse menos antes aqui, vai ficar mais 2x. Aí, mais x ao quadrado. Só que como tem esse menos aqui, menos x ao quadrado. Tá bom? Pronto. Aí observe que aqui eu posso simplificar, né? 1 com menos 1. Aí eu multiplico aqui agora. Então isso aqui vai ficar integral de 0 a 1 de x vezes 2x, que dá 2x ao quadrado, mais por menos. Só aqui que é ao quadrado, né? Botei a quarta. X ao quadrado. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Então, dx. Tá? Então, integrando aqui, né? Vai ficar o quê? Vai ficar 2x3 sobre 3 menos x4 sobre 4. Isso aqui variando de 0 a 1. Tá? E tá aqui esse 4. Pronto. E agora? Só substituir, né? No 0 vai dar 0, então de fato isso aqui vai ficar 2/3 menos 1/4. Tirando o mínimo vai ser 12. Então 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2 é 8. Menos 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1, 3. Então isso aqui dá igual a 5 sobre 12 coulombs. Tá bom? Então é dessa maneira, né, que a gente faz aqui a aplicação, né, de integral dupla num problema físico. E se você quer ver mais problemas, fica ligadinho que a gente vai trazer aqui na próxima aula também mais algumas aplicações. Então, qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que terei maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.